Olá, você que está assistindo a gravação dessa aula. Na aula de hoje eu vou falar sobre investindo no Tesouro Direto e o hábito de poupar. Então, daqui a pouco eu vou começar, só vou esperar algumas pessoas entrarem e eu vou colocar aqui o nome da live para o pessoal já saber o que vai acontecer na aula de hoje. Boa tarde, Lutini Namelo. Tudo bem com você? O pessoal está entrando aqui, eu vou falando algumas coisas. Se você está vendo essa gravação, ou se você está vendo ao vivo, seja muito bem-vindo, né? Hoje, na aula de hoje, eu vou vou passar alguns conhecimentos do que você faz para perder o medo de investir. Como que você consegue começar a investir de uma maneira simples e rápida, né? E fácil, na verdade, né? Porque não precisa ser complicado, principalmente para quem está começando. Eu sempre falo que as pessoas elas têm que deixar as coisas mais fácil possível, da maneira que seja mais automática, né? Então, aqui eu vou trazer alguns ensinamentos, alguns aprendizados que eu tive, algumas dúvidas, né, que eu recebo sobre investir no Tesouro Direto ou investimento em geral, e também para complementar o episódio que saiu do meu podcast nessa semana, que foi Como Poupar Dinheiro em Casal. E lá eu falo um passo a passo do que você precisa fazer para você começar a poupar dinheiro. Se você já poupar mais, eu deixo um desafio para vocês. Então, entra lá em finançaspara2.com/004, que lá vai ter o meu guia gratuito, o Desafio da Poupança, que de uma maneira muito fácil, muito simples, eu quero que você escolha um valor para poupar por mês e já comece a poupar. E para você baixar esse guia é muito fácil, tem um link na minha bio também. Olá, tudo ótimo, você que está entrando aqui. Bom, opa, só um minuto, deixa eu ver aqui no meu guia. Olá, Gabi Nascimento entrou também. Boa tarde, eu vou falar aqui sobre investindo no Tesouro Direto e o hábito de poupar. Deixei aqui nos comentários, vocês podem deixar as dúvidas aqui, e eu queria começar falando e perguntando uma coisa para vocês, né? Eu vou falar algumas coisas, e escreva aqui nos comentários dessa aula, mesmo se você está assistindo gravado, e para todo mundo que está ao vivo, qual é o maior desafio que você tem quando você pensa em poupar dinheiro, né? Se você já poupa, como que você faz para seja poupar mais ou até investir melhor o seu dinheiro? E se você ainda não poupa, qual que é a dificuldade que você tem? E aí com isso a gente vai conversando aqui hoje, né? E vai falando um pouco mais sobre o hábito de poupar. Eu vou falar sobre um produto específico, um tipo de investimento específico de renda fixa, que é o Tesouro Direto. Então eu vou trazer algumas informações. E a minha promessa, o meu objetivo aqui com essa live é eu fazer você perder o medo de investir melhor o seu dinheiro, sair da poupança, né? Muita gente tem o dinheiro, né? Seja a sua reserva ou seja toda a sua reserva financeira dentro da poupança. E aí você acaba perdendo dinheiro. Eu vou explicar por quê e como que você acaba perdendo dinheiro, né? Quando eu falo isso para as pessoas, elas olham para mim e falam, mas mês passado eu tinha menos, agora eu tenho mais, né? Se eu coloquei R$100, no mês que vem vai ter 101, né? Como assim? Né? Eu tenho mais dinheiro do que ontem, mas tem a inflação que a gente esquece de ver. Então, uma boa forma de você pensar nisso é ver quanto que está rendendo o seu investimento, quanto que está a inflação, para saber se isso está adequado, né? Se você está conseguindo ter uma rentabilidade acima da inflação. Que esse é o maior objetivo, né? Quando você começa a investir, quando você começa a guardar o seu dinheiro, tá? Tem uma pergunta aqui da Lutina Mello, que ela falou, eu não sei se eu estou pronunciando, Lutina Namelo, tá? Que ela falou assim, eu tenho tesouro IPCA 2035, mas na minha corretora não aparece o Tesouro Selic Simples. Qual que é a sua corretora? Eu acho que tem algum problema, porque deveria aparecer, né? Sempre os 3 tipos de investimentos, eles devem aparecer para todo mundo. Esse é o seu único investimento? E me fala um pouquinho por que você colocou, qual que é o objetivo que você colocou
o dinheiro aí. Então, na Rico tem, né? Eu já entrei lá, tenho conta em algumas corretoras, clientes meus também, e eles têm o Tesouro Selic, né? É só entrar na aba ali do Tesouro Direto e você vai conseguir encontrar. Ah, legal, você já está um pouco mais avançado aqui também, né? Tem ações também, o Tesouro IPCA 2035 para aposentadoria, é um ótimo investimento porque ele acaba dando, né, rentabilidade real acima da inflação, então é uma maneira boa de você começar a investir. E aí nessa live eu vou falar, né? Todo mundo que está entrando novo aqui, que acabou de entrar, eu vou falar sobre o Tesouro Direto, investindo no Tesouro Direto e o hábito de poupar. Né? Se você está com dificuldade de poupança, se está com dificuldade, não sabe por onde começar, assiste essa live até o final que você vai saber. E no final dessa live eu vou dar uma recomendação do que você precisa ficar atento para não perder dinheiro no Tesouro Direto. Porque muita gente acha que só porque é renda fixa eu não vou perder dinheiro. E eu não estou falando só da inflação, né? Eu estou falando dos tipos do Tesouro Direto, mas fica comigo até o final que eu vou falar qual que é o erro número 1 que os iniciantes eles têm quando eles começam a investir. Me apresentando rapidamente, meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro aqui da Finanças para Dois. Eu sou criador do podcast Finanças para Dois, onde eu ensino as pessoas a organizar, né, as pessoas e os casais, a organizar melhor as finanças da casa com o objetivo de ter mais tempo de qualidade com a família. E aí o tempo de qualidade pode ser ter mais liberdade para poder passar um fim de semana legal, poder viajar mais, comprar uma casa para você ter mais espaço, né, e alcançar os seus sonhos. Então, todo episódio, toda semana eu lanço um episódio novo com um exercício prático gratuito que vocês podem entrar lá e baixar e já aplicarem todo o conhecimento que vocês tiveram, né? E no episódio dessa semana, você pode ir em finançaspara2.com/004, que lá vai ter como poupar dinheiro em casal. E na aula de hoje eu vou falar sobre investir no Tesouro Direto e o hábito de poupar. Então vamos começar. Antes aqui tem uma pergunta da Lutina que ela falou: fiquei um pouco preocupada com a baixa da Selic, mas como é para aposentadoria, vamos lá ver o que dá. É para isso que a gente precisa ter diversificação de investimentos. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, como que você consegue, né, seja em tempos de baixa da Selic, que agora mudou tudo, a gente tem que, e hoje à noite vai ter uma outra votação, pode ser que abaixe um pouco mais, né, de 5 para 4,5, e a renda fixa ainda não morreu, mas ela precisa estar dentro de uma carteira diversificada. Né? Você me falou que você tem ações, então a gente começa a diversificar um pouco mais, principalmente para aposentadoria, longo prazo, né? Investimentos acima de 10 anos que a gente está colocando o nosso dinheiro, a gente tem que colocar, né? E a gente sempre teve que diversificar. Por quê? No cenário em que a Selic, por exemplo, estava a 14%, a Bolsa estava a 40 mil pontos. Agora, a Selic está a 5% e a Bolsa está a 110. Né? Então, olha o que mudou. Se a gente não tiver diversificado, é claro que a gente precisa saber ponderar, saber escolher bons investimentos, né, para conseguir ponderar essa diversificação. Então, todo mundo que está entrando novo aqui, escreve aqui no comentário qual que é o seu maior desafio e a maior dificuldade que você tem quando você pensa e quando você tenta poupar dinheiro. Lutina, ficou claro aqui a explicação que eu dei para você? Se não ficou, manda mais uma mensagem aqui nos comentários e a gente vai conversando também. Tá? E antes de eu falar o que é Tesouro Direto, como investe no Tesouro Direto, o que você precisa fazer para começar, eu queria começar falando e explicando um conceito importante que é o que é renda fixa. Né? Muita gente pensa, e eu tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo pensam que renda fixa é o que a gente olha na poupança, né? Ou seja, no mês que vem, ou amanhã, o nosso dinheiro sempre vai ser maior do que ele estava ontem. Mas, na verdade, eles são dois conceitos importantes que a gente precisa saber. O primeiro é que renda fixa nada mais é do que um empréstimo. Isso mesmo, um empréstimo que você faz, seja para o banco, seja para o governo, né, seja para um amigo, enfim. É algum empréstimo que você faz
para que essa pessoa, essa empresa, use esse dinheiro para criar novos projetos, para poder expandir, né, poder consumir, e você recebe uns juros, né, a mais do que você emprestou. Só que esses juros, ele é o contrato de como que a gente vai receber esses juros é conhecido. Então, por exemplo, na poupança, se você tem dinheiro na poupança, ele é um instrumento de renda fixa. Por quê? A gente sabe que ele vai render, se a Selic tiver abaixo de 8,5, como está hoje, ela vai render 70% da Selic. Ou seja, ela vai render 30% a menos da Selic. Sempre. Todo dia, todo mês ele vai render isso. Se ela tiver acima, aí é outra regra. Tá? Vamos falar qual que está o cenário hoje. Se ela tiver acima, ela vai render 6% mais a TR. Né? Hoje em dia, muita gente ainda não sabe, mas a TR é zero. Então, desde 2017, 2016, por ali, zerou-se a TR. Então, essa TR que todo mundo falava há muito tempo, ela é zero. Então, a gente desconsidera quando a gente está pensando. Então, renda fixa não é sempre crescente. Renda fixa significa que o contrato, ou seja, quando eu invisto o meu dinheiro, quando eu empresto o meu dinheiro para poder ganhar esses juros de volta, eu sei qual que é a regra, qual que é o formato, né, de como que a gente vai receber esses juros de volta. Quando a gente investe, por exemplo, num tesouro Selic, né, já entrando aqui no Tesouro Direto, então quando a gente investe no Tesouro Selic, a gente sabe que nosso dinheiro, todo dia, ele vai render exatamente a Selic, ou seja, 100% da Selic. Alguns dias 0,002 a mais, outros dias 0,01 a menos, mas é ali 100%. Então, todo mês a gente sabe quanto que a gente vai ter, porque a gente sabe qual é o valor da Selic. Isso que é renda fixa. Então, a gente saber de antemão, ou seja, no momento que a gente coloca o nosso dinheiro, quanto que a gente vai, qual que é o contrato, ou seja, como que a rentabilidade vai ser calculada. E outra coisa ele é um empréstimo. E o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, ele é a mesma coisa que, por exemplo, a poupança. O que é a poupança? Né? Quando a gente investe na poupança, a gente deixa o nosso dinheiro lá, a gente está emprestando um dinheiro para o banco para ele poder investir, para ele poder emprestar o dinheiro, né? E a maior parte é para fazer crédito imobiliário, ou seja, se você tem alguma casa financiada, conta aqui nos comentários para eu saber se vocês têm uma casa financiada. E aí vocês vão saber de onde que vem esse dinheiro. E por que o empréstimo imobiliário ele é um empréstimo mais barato? Porque quando você coloca o dinheiro na poupança, o banco pega esse dinheiro e empresta para quem quer comprar sua casa. Por que ele é um empréstimo mais barato? Porque as pessoas que deixam seu dinheiro parado na poupança, elas também aceitam receber menos pelo seu dinheiro investido, pelo seu dinheiro que está guardado. Né? Então, por isso que o empréstimo do financiamento imobiliário ele é mais barato. Porque o banco ele vai usar a poupança para poder emprestar esse dinheiro. A Vi Feliz aqui falou que tem um financiamento imobiliário. E se esse financiamento ele está por muitos anos, então a gente precisa começar, né, a melhorar os nossos investimentos, né, e saiba que você só tem esse empréstimo e esse financiamento ele é mais barato também, porque existem pessoas, vamos dizer assim, ingênuas ou bondosas, né, que deixam seu dinheiro na poupança e proporcionam isso para vocês. Se a gente começar a tirar dinheiro da poupança, os bancos vão ter que se mexer, eles vão ter que começar a pegar dinheiro de outras formas, né, captar dinheiro de outras formas para poder disponibilizar esse financiamento imobiliário mais barato. Tá? Então, como a gente sabe como que funciona, a gente precisa, quando a gente coloca o nosso dinheiro em investimento, é muito legal e muito interessante a gente saber para que a gente está investindo, né? E no que aquele negócio vai ser investido. Por exemplo, eu falei um pouco do que significa renda fixa. E o que significa
Renda variável. A gente vai entrar um pouco no detalhe. Por que, que o tesouro direto é mais seguro que a poupança? E por que, que a gente deve começar a migrar, né, para esse tipo de investimento? Mas se a gente falou que renda fixa é dois conceitos importantes, né? O primeiro é um empréstimo que a gente está fazendo, seja para uma pessoa, para uma instituição. E o segundo, a gente tem um contrato de como que aquele dinheiro vai render no tempo. Seja sabendo quando que esse dinheiro vai retornar para a gente, ou seja sabendo quanto que ele vai render por mês, por exemplo, né? A Viferriza falou, fiz agora no IPCA, né? E foi depois disso que eu comecei a me interessar sobre os investimentos. Legal, me conta aqui um pouquinho como é que você começou e as dificuldades que você está tendo, as dúvidas que você está tendo, e eu vou respondendo aqui para vocês. Enquanto isso, eu tenho um roteiro aqui do lado que eu vou passando os conceitos que eu queria trazer. Sabendo o que é renda fixa, o que é renda variável? Também dois conceitos. O primeiro é que a gente não sabe como que aquele investimento, aquele dinheiro que a gente emprestou, ele vai render com o tempo. E o segundo é que a gente consegue ter alguma forma, né, ou de alguma forma a gente ter uma renda mensal ou uma renda periódica com esse investimento. Então, por exemplo, eu falei aqui da poupança e do financiamento imobiliário. Se você investir em um imóvel, né, um imóvel dentro de uma carteira de investimentos, ele é considerado como um investimento de risco, um investimento de renda variável. Pode ser um pouco novo para vocês, mas eu vou explicar. Quando você compra um imóvel, por mais que o corretor fale, não, porque aqui vai construir um metrô e essa região vai valorizar e o prédio vai ter não sei o quê, tal, não adianta. Não dá para saber como que aquele investimento vai se comportar com o tempo. Então, se você comprou por, seja, 100 mil reais, pode ser que daqui a algum tempo ele esteja 200 mil reais. Só que esse algum tempo pode ser daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, ou pode ser que nunca aconteça. E pode ser que também você tenha que vender, ou o valor, né? Se, por exemplo, construir um monotrilho elevado na frente da sua janela, esse imóvel que valia 100 mil, ele vai valer 80, 50, porque ele desvalorizou com o tempo. Então não dá para saber. E o segundo é que você consegue tirar uma renda mensal. A mesma coisa com as ações, por exemplo. Se você investir numa ação, você não sabe como ela vai se comportar. Claro que estudando um pouco mais sobre imóveis, sobre ações, sobre esses investimentos de renda variável, você consegue tomar uma decisão melhor, né? Então, falando aqui dos conceitos de renda fixa e renda variável. Vai mandando uma mensagem aqui no campo de comentários se vocês estão tendo alguma dúvida, se vocês têm alguma dificuldade enquanto, seja no hábito de poupar, seja no... Eu já invisto, né? Já poupo, mas eu quero melhorar os meus investimentos. Tem algumas pessoas aqui que falaram que tem ações, tem o Tesouro IPCA. Eu vou falar como funciona o Tesouro IPCA e por quê, né? Quais são os riscos que você tem quando você investe nesse tipo de investimento. E antes de eu falar isso, eu queria falar por que você lê por aí e por que eu também falo que o Tesouro Direto ele é um investimento mais seguro do que a poupança, por exemplo. Pensa mais ou menos num condomínio, tá? Esse condomínio se chama Brasil. Dentro deste condomínio existem algumas casas, né, que eles são os bancos. Então tem lá o Itaú, o Bradesco, Santander, Caixa, né, enfim, todos os outros bancos que tem aqui. Se uma casa ela cair, por exemplo, por algum motivo essa casa caiu, pegou fogo, enfim. O que acontece com esse condomínio? Dependendo do tamanho da casa, né, esse condomínio ele pode sofrer um pouco, porque as pessoas estão ali pagando os seus impostos, né, que quando você tem uma casa num condomínio, ele chama de condomínio. Então, essas empresas, essas casas, elas estão pagando. Então, esse condomínio, chamado Brasil, vai ter uma diminuição da sua renda, tá? Então, o que acontece? Quando você investe na poupança,
você coloca o seu dinheiro num banco. Então, necessariamente, ele está atrelado a um banco. Então, como esse banco ele está dentro do Brasil, acho que essa é a forma mais fácil de entender. Esse banco está dentro do Brasil, se ele quebrar, esse dinheiro que está na poupança, você perde. Tem o FGC, que eu vou explicar um pouquinho, mas você perde esse dinheiro. Só que se o Brasil quebrar, ou seja, para o Brasil quebrar, ou seja, para esse condomínio quebrar, muitas casas têm que ter quebrado primeiro, né? Então, quando você coloca o seu dinheiro no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo para ele investir em infraestrutura, hospitais, saúde, enfim. Tem uma série de investimentos que ele vai fazer ali, né? Independente do seu lado esquerdo, direito, se o governo está fazendo bem ou mal o uso desse recurso, é um investimento, né, mais seguro do que a poupança por causa disso, né? O governo ele tem uma base mais sólida do que um banco, por exemplo. Por mais que o banco seja bastante sólido também, né, esse investimento ele acaba sendo mais seguro do que a poupança. Se você investe, por exemplo, na poupança, você tem, ou num CDB, que o CDB também ele é um empréstimo que você faz para o banco, e cada produto ele tem um objetivo específico, né? Então, por exemplo, se você investir uma sopa de letrinhas, né, mas num LCA, a gente vai investir em crédito agrícola. Então, se o banco, por exemplo, for emprestar para um agricultor, né, ele vai para consumir um maquinário ou melhorar a sua fazenda, da agricultura, pecuária, enfim, ele vai usar o dinheiro que você deixou numa LCA e vai investir. E vai emprestar para esse agricultor, né? Se você investir numa LCI, né, crédito imobiliário, é o mesmo uso da poupança, parecido, tem algumas diferençazinhas, mas ele também vai investir em crédito imobiliário, em financiamento imobiliário. Tem uma pergunta aqui, eu vou ler daqui a pouco, eu só vou terminar o conceito aqui. Então, por que né, quando você sabe para onde que esse dinheiro está indo, você consegue investir melhor o seu dinheiro e saber por que investir, ou por que é mais seguro você investir no investimento A ou no B. Para os investimentos de LCI, LCA, poupança, FGC, CDB, enfim, investimentos em bancos, você tem um seguro, tá? É um fundo que todos os bancos colocam dinheiro mensalmente ali, que é mais ou menos quando se você mora em prédio, você já viu, você paga uma taxa que chama fundo reserva, que é mais ou menos a reserva de emergência para o sistema financeiro. Então, por exemplo, vamos supor que o Itaú quebrou, tá? Meu Deus, tenho dinheiro lá, ou Santander, Bradesco, qual seja o banco que você tenha, né? Amarelo, vermelho, laranja, qual seja o banco que você tenha, ele quebrou. O que vai acontecer? Se você tiver até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, você recebe o seu dinheiro de volta, sem os juros, nesse período de trâmite, desde o momento da falência até você receber o dinheiro. A gente teve um caso recente, eu não estou lembrando de qual foi o banco, no começo dos anos 2010, ou final de 2009, por ali, a gente quebrou um banco e os clientes que tinham dinheiro lá, depois de 3 a 6 meses, mais ou menos, nessa faixa de tempo, receberam o seu dinheiro de volta. Por que o Tesouro Direto não tem FGC? Por quê? Porque o governo ele é soberano com relação a devolver o seu dinheiro. E aí a gente precisa saber, por exemplo, todo governo ele tem uma forma de captar esse dinheiro que é o Tesouro Direto, né? Ou no Brasil, o Tesouro Direto. Se você investir, por exemplo, no Tesouro Direto da Venezuela, você tem um risco maior e provavelmente você não vai receber o seu dinheiro. Por isso que o dinheiro, se você colocar, por exemplo, na Argentina, ele tem uma taxa de retorno muito maior. Por quê? O risco é muito maior. No Brasil, a gente está caindo. Por que a Selic está caindo? Porque esse risco de você emprestar o dinheiro para o governo, ele é menor, então ele vai ficando cada vez menor, então ele acaba sendo mais seguro, né? Ou seja,
Se você tem um comentário um pouco mais cedo aqui da live que falou, nossa, eu com essa queda da Selic eu fiquei preocupada porque agora eu preciso começar, né, meu dinheiro não está rendendo tão bem quanto rendia antes. Então, por que ele não está rendendo tão bem? Porque a economia está melhorando, né, os indicadores brasileiros estão melhorando e com isso o governo pode acelerar ou proporcionar para que as empresas possam investir mais, os consumidores possam consumir mais. E aí por que isso acontece? Né? Falando, né, quando abaixa a Selic, os empréstimos ficam mais baratos. Então você consegue comprar sua casa por um valor muito mais barato, né, ou um empréstimo muito mais barato. As empresas conseguem comprar uma máquina mais barata, né, e aí elas conseguem investir. E aí você começa a gastar dinheiro. Né? Eles começam a pegar o dinheiro emprestado e começam a investir ou consumir. Por isso que um efeito colateral de você abaixar a taxa Selic é aumentar a inflação. Né? E aí o governo ele não consegue mexer na inflação diretamente. O meio que ele faz isso, né, de uma maneira controlada, é abaixar ou diminuir a Selic para poder fazer com que seja os consumidores ou as empresas investam mais, consumam mais. E aí com isso aumenta a inflação. Quando a Selic estava 14%, há 4 anos atrás, mais ou menos, a inflação estava muito alta, estava 10%. Então a Selic estava subindo bastante para conseguir conter esse consumo, porque se todo mundo começar a consumir, a inflação ela vai na lua, ela vai subir muito. Então aí o governo acaba subindo o empréstimo, subindo o custo do dinheiro, e aí com isso as pessoas consomem menos. Deixa eu olhar aqui os comentários e as dúvidas de vocês. Então, foi agora que eu comecei a investir no IPCA, e aí foi depois disso que eu comecei a me interessar sobre os investimentos. Legal. E na minha cabeça eu entendi que o IPCA pode variar, mas foi a melhor taxa que conseguimos. Eu pensei, então a melhor taxa que conseguimos. Eu pensei então que precisamos nos precaver para quando os juros aumentarem. E aí eu fui vendo os vídeos de como ter mais rentabilidade e não ficar dependendo da poupança que não rende quase nada. Na verdade, a poupança, se você olhar, né, por que não rende quase nada? Por causa do juro real. Se a gente pegar quanto que rende a poupança? 70% da Selic. A Selic está 5, ela vai render, fazendo conta de cabeça, 4 ou 3 e alguma coisa. Se você diminuir a inflação, que está 3,5, 4 também, fica 0. Né? Então não é que não rende quase nada. Ela rende nada ou negativo. Tá? Porque a gente acaba não olhando a inflação. Quando você coloca dinheiro no Tesouro IPCA, aí você tá investindo, deixando o seu dinheiro. O uso ele vai ser parecido, né? Então é para o governo investir esse dinheiro em infraestrutura, em melhorias para a população, e ele te dá uma taxa fixa, que hoje está em torno de 3%. Se a gente olhar lá atrás, quando a Selic estava 14%, você conseguia achar taxas de 7%, 8%, né? Era bastante, né? Se você olhar muito mais tempo, você pegava 20%. Hoje é muito difícil de conseguir, né? Então a gente precisa melhorar os nossos investimentos. Mas existe um risco, que é o que você falou. Esse Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixado também, ele varia com o tempo. Ou seja, se eu comprar R$100, né, ou R$30 de Tesouro IPCA, né, daqui a um mês pode ser que esses meus R$30 estejam, você olhe na sua conta, e eles estejam valendo 20, 15, né, 20. Ou que eles estejam 40, 50. Por que isso acontece? Por conta dessa variação. Então, por exemplo, em um cenário de hoje, né, de baixa de juros e uma inflação controlada, vou olhar minha cola aqui, então no horário de baixa de juros e uma inflação controlada, esse Tesouro IPCA ele tende a valorizar. Então, se eu comprar R$30, amanhã a tendência, né, se a gente está num cenário de baixa de juros,
esse dinheiro ele vai valer mais. Ou seja, se eu tirar antes do investimento, ou antes do vencimento, eu vou tirar pouco mais de R$30. Se tiver um cenário de alta de juros, como a gente teve há 7, 8 anos atrás, que saiu de 7% para 14% em 3 anos, se eu colocar R$30, eu vou tirar 20, 15. Mas, e aí esse é o erro número 1 dos iniciantes e das pessoas que começam a colocar seu dinheiro no Tesouro Direto, é olhar isso dia a dia. Se você é iniciante, ainda está começando nesse mundo de investimentos, o que eu sugiro para você? Que você vá lá e coloque um dinheiro que você saiba que você vai tirar somente no vencimento. Por quê? Se você tirar, coloquei um dinheiro, por exemplo, no Tesouro IPCA mais 3%. E esse investimento ele vai durar por 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou receber a variação do IPCA no período mais os 3%. Se eu tirar antes, pode ser que você tire menos ou pode ser que você tire mais. Então, como o brasileiro médio, como você e eu, a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Como a gente vai saber o que vai acontecer daqui a 10 anos? Então, qual que é a minha recomendação? Se você comprar um Tesouro IPCA, fique com esse investimento até o final. Se você já tem, mas ainda não tem a sua reserva de emergência, coloca a sua reserva de emergência num Tesouro Selic, porque a regra de rentabilidade dele é muito parecida, né? A forma de rentabilidade dele é parecida com a poupança. Ele é o mais próximo, só que ele rende 30% a mais. A Lília entrou aqui, mandou um oi. Olá, tudo bem? Entrou mais a Miriam, Carlos, boa tarde para todo mundo. Eu estou falando sobre investir no Tesouro Direto e o hábito de poupar. Então, se você tem alguma dificuldade, seja para poupar, seja para investir melhor o seu dinheiro, deixa um comentário aqui que eu vou respondendo e a gente vai conversando. Então, como que funciona, né? E por que o Tesouro Selic, desculpa, voltando no Tesouro Selic, né? Por que o Tesouro Selic ele é mais recomendado para os iniciantes que estão saindo da poupança? Porque amanhã você sempre vai ter, ou vai olhar o saldo, ele sempre vai ser maior do que o saldo que tinha hoje. E aí as pessoas elas ficam mais tranquilas, né? Principalmente no começo, que não estão muito habituadas com essa oscilação no meio do tempo. E é a forma de você... Se eu preciso de um dinheiro para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não posso correr o risco de eu colocar, não sei, 5 mil reais, R$1.000 e eu tirar 500. Eu preciso trocar meu carro, né? E se meu carro quebrar? E se acontecer alguma coisa? Eu vou fazer uma viagem. E aí eu vou colocar o meu dinheiro, por exemplo, no Tesouro IPCA. Esse tesouro eu coloquei R$1.000 para eu fazer a minha viagem e depois eu tenho 500. A viagem foi por água abaixo e a gente não conseguiu fazer o que a gente queria. Então, para começar, comece com o Tesouro Selic. Por que o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado, eles variam com o tempo? É chamada valorização a mercado ou marcação a mercado. Pensa mais ou menos no exemplo que eu dei quando você compra a sua casa. Você comprou por R$100 mil e aí construíram, no meio do caminho, construíram um shopping do lado, ou seja, ele se valorizou. Então, esse imóvel ele vai valer um pouco mais, né? Mas, se construir um monotrilho elevado ou na cidade do lado, bem perto da sua casa, construíram uma cadeia nova, que você não se atentou quando você estava comprando ali no plano diretor. Então, o que acontece? Esse imóvel ele vai valer menos. Ou seja, o mercado vai dizer quanto que aquele investimento está valendo. Tá? Então, se por exemplo, no exemplo que eu dei, há 3, 4 anos atrás, a gente conseguia achar um Tesouro IPCA a 8%, 7%, hoje você encontra um Tesouro IPCA mais 3%,
Quem comprou lá atrás dobrou, né? Ou multiplicou por 2,2 às vezes o dinheiro que você investiu. Então, se você colocou 100 reais ou 1.000 reais, você tem 2.000 agora simplesmente não fazendo nada. Só que o contrário também é válido. Se, por exemplo, você colocou o seu dinheiro hoje a 3%, e daqui a 10 anos esse tesouro está a 6%, não é assim, né, regra de 3 a conta, mas se eu coloquei 100 reais a IPCA mais 3%, daqui a 10 anos está IPCA mais 6%, eu vou ter 500 reais. Né? Ou seja, esse investimento está valendo menos. Se você precisa desse dinheiro agora, não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é começar no Tesouro Selic e você vai colocando nos outros. Tá? E essa marcação a mercado ela acontece muito parecido, tanto para o Tesouro IPCA quanto para o Tesouro pré-fixado. E tem uma pessoa, não vou lembrar o nome no começo da live, que falou que estava investindo para aposentadoria. Quando você começa a investir para aposentadoria, principalmente se você está na renda fixa, ainda não foi para renda variável, né? Está começando nos investimentos, o que dá para fazer? Primeiro, dá para você diversificar os seus investimentos. Aqui eu estou falando fora reserva de emergência, tá? Então, se você não tem a reserva de emergência, esse é o primeiro passo que você tem que construir. E aí, para construir, você pode procurar por Finanças para Dois, reserva de emergência, que eu tenho um passo a passo de como que faz para você construir, ou no link na minha bio aqui depois dessa live, também tem o meu e-book para vocês baixarem gratuitamente e conseguirem organizar as contas para começar a poupar dinheiro. Todo mundo que está ao vivo aqui, não sei se tem pessoas novas, eu acho que já entrou bastante gente. Eu estou falando sobre investir no Tesouro Direto e o hábito de poupar. E eu queria que vocês deixassem aqui no campo de comentários. Se vocês, primeiro, quem está assistindo, se tem alguma dúvida do conteúdo que eu passei até agora, antes de eu partir para o próximo, qual que é a maior dificuldade que você tem quando você começa, seja para você poupar dinheiro ou para você começar a poupar dinheiro. Né? E se você já poupa, para você investir melhor. Então, qual que é o desafio que você tem hoje, seja para poupar, para investir o seu dinheiro? E quem está investindo para aposentadoria tem que pensar nessa rentabilidade real que eu falei agora há pouco. Então, quando você olha quanto que está rendendo menos a inflação, Desculpa, vou voltar. Quando você pensa num investimento, você tem que olhar quanto que está rendendo o seu investimento, menos a inflação, tá? Quanto que está rendendo é chamado de rentabilidade nominal. A inflação e essa diferença é a rentabilidade real, tá? Essa rentabilidade real é a primeira coisa que você tem que se preocupar, tá? Aqui, quando você está pensando em investir, primeiro a reserva de emergência. Então, essa rentabilidade real. E o Tesouro IPCA é um ótimo instrumento, porque você tem a inflação e você tem um prêmio maior. Ou seja, você tem o IPCA, mas hoje, se você entrar no site do Tesouro, você vai ver 3%. O que significa isso? É essa rentabilidade real. E essa é a rentabilidade que você tem que olhar quando você pensa no longo prazo. Se você olhar no curto prazo, você não dá para você pensar muito, né? Ou a inflação, a influência dela, seja em investimentos de 1 ano, 2 anos, a influência da inflação e da rentabilidade também não é o tanto que vai fazer a diferença. Sempre quando a gente está pensando em investimentos, a gente tem que pensar em aportes, em você conseguir colocar mais dinheiro, né? E aí, pensando em aumentar a renda, que eu falei nas lives e no meu podcast também, formas de você conseguir aumentar a renda, juntar dinheiro para você ter um aporte maior. E tem 2 tipos, né, quando está investindo para aposentadoria, 2 tipos de investimento dentro do Tesouro Direto que são muito interessantes, porque na aposentadoria a gente precisa do quê? De renda. A gente precisa de dinheiro para a gente conseguir sobreviver e complementar, seja uma aposentadoria de previdência privada que a gente fez,
ou do INSS que a gente está recebendo, e de alguns investimentos, então a gente precisa de renda. E o Tesouro, ele tem dois tipos, que são o Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixado com juros semestrais. O que significa isso? Lá na frente, se você precisa de renda, você vai colocar o seu dinheiro lá e a cada 6 meses você vai receber uma parte da rentabilidade que você teve no período. E aí como que você faz para ter uma renda mensal com o Tesouro Direto? Você vai pegar esse dinheiro que você recebeu cada 6 meses, vai colocar, por exemplo, no Tesouro Selic ou na poupança, porque você vai tirar aquele dinheiro e vai consumindo, vai dividir por 6 e vai consumindo aquilo mensalmente. Daqui a 6 meses você vai receber esse dinheiro de novo e aí vai repetir esse processo. Então você vai receber automaticamente, seja na conta da sua corretora ou se você tiver numa corretora vinculada ao seu banco, você pode optar por receber na sua conta do seu banco também. A doutora Lilian falou aqui, a minha dificuldade é organização e o desafio é fazer os cortes em casa para poder investir aquele dinheiro, e aquele dinheiro não fazer falta. Da Vi Feliz aqui falou também. Acho que pensando nessa parte de organização, tem um exercício muito legal que eu sempre falo para as pessoas fazerem, né? Não necessariamente a gente quer fazer uma planilha todo sábado à noite ou perder as nossas noites para poder fazer uma planilha, fazer um orçamento financeiro. Para você começar, se você é muito desorganizado, o que dá para fazer? Divide o seu mês em 3. Então, a cada 10 dias, você vai olhar o saldo da sua conta, do cartão de crédito, e vai colocar quanto que está ali. Daqui a 10 dias, você vai olhar de novo. E daqui a 10 dias, você vai olhar de novo e vai anotando. Então, você vai conseguindo saber, de uma maneira mais rápida, como que é o seu mês, se sai mais dinheiro no começo, se sai mais dinheiro no final. E, claro, se você tem dinheiro na conta e quanto que vai precisar para até a próxima vez que você for olhar. Então, porque para muita gente que é desorganizado, que não consegue organizar o dinheiro muito bem, um mês pode ser um tempo muito grande para você errar, né? Entre aspas, mas você errar mesmo. Então, se você gastar demais, por exemplo, você só vai pegar esse seu dinheiro daqui a um mês. E aí quem tem empresa começa a pegar dinheiro da empresa e quem não tem empresa tem que ficar pegando empréstimo, né, para poder passar o resto do mês. Então, se você dividir e colocar o seu tempo como 10 dias ou uma semana, se você for muito desorganizado, começar com isso e fazer semanalmente coisas simples, hábitos simples, simplesmente olhar o saldo da conta, olhar a fatura do cartão de crédito e anotar, mas precisa anotar. Você vai, pelo menos, saber quanto que você precisa e quanto que você vai gastar até o próximo, né, vez que você for olhar, seja olhando a cada 10 dias, seja olhando toda semana, e aí você vai ponderando. E a Vi Feliz aqui falou, o desafio é fazer os cortes em casa para poder investir aquele dinheiro e não fazer falta. Quando a gente pensa em poupar dinheiro, eu falei um pouco no episódio 4 dessa semana, depois eu convido você para ir lá no meu site finançaspara2.com/004. Quando a gente pensa em orçamento financeiro, a gente pensa em ganhar, ou a equação é ganhar, gastar, e aí o que sobrar a gente guarda, né? O que sobrar a gente poupa. Só que o que acontece? A gente não vai poupar, né? Na nossa história como ser humano e como animal, a gente não está acostumado, ou na nossa cabeça, a gente não poupa dinheiro. A gente não fala, vamos pensar no homem das cavernas. A gente não fala, vamos poupar aquele animal para na semana que vem pode ser que não apareça outro. Eles não tinham geladeira, então não é do nosso pensamento poupar. E aí poupar seja alimento, dinheiro. Então o que a gente precisa fazer? Conscientemente, a gente precisa inverter essa segunda parte da equação. Como? Aos poucos. Eu falo um pouco disso no episódio 4. Você ganha o seu dinheiro e aí você vai guardar e depois com o resto você gasta, né?
Mas o guardar ele tem que ser a primeira coisa. Se é muito difícil você guardar, tem um estudo de economia comportamental que ele fala o seguinte. Eles fizeram um estudo, dividiram um grupo em dois, para uma parte desse grupo eles pegaram, lembra daquele aplicativo que deixava a gente velho? Eles pegaram esse aplicativo, tiraram a foto da pessoa e mostraram para ela. Ó, isso aqui é você daqui a 30, 40 anos. Conforme as pessoas que olhavam, e aí depois eles falavam, bom, quanto que você quer poupar para sua aposentadoria? As pessoas que olhavam a foto da pessoa mais velha, elas tinham maior propensão e o valor que elas poupavam era maior do que as pessoas que não olhavam você mais velha. Então, o que eu sugiro para vocês? Né? Se tem essa dificuldade de poupar. Primeiro, pensar que se a gente deixar para poupar com o que sobrar, a gente não vai poupar. Então, a gente precisa poupar antes de gastar. E é mais ou menos a gente pensar que poupar é uma conta ou é um presente que a gente está dando para o nosso eu mais velho. Então, se a gente vai ter 60 anos, né, ou daqui a 30 anos, 40 anos, como que a gente vai estar para a gente... E a gente vai estar dando esse presente para que essa pessoa, que somos nós mesmos, vai viver melhor lá no futuro. E se você também não está conseguindo poupar, convido não só a ouvir o podcast dessa semana, mas também baixar o exercício prático, gratuito, que eu deixei lá no site finançaspara2.com/004, ou você pode, depois aqui da live, entrar lá no link da minha bio e baixar seja o episódio ou o exercício gratuitamente. Deixa eu olhar aqui se vocês têm algumas dúvidas. E falando aqui um pouco sobre cortar gastos no mês, a gente precisa começar a priorizar, né? Então, é entender o que é mais importante e o que é menos importante para a gente e para todo mundo que mora na nossa casa. Eu costumo passar um exercício que coloca uma nota de 1 a 10, de 1 a 5 para todos os gastos que você tem no mês. Então, elenca lá todos os gastos, não deixa nada de fora, você só precisa fazer isso para um mês. E dá uma nota de 1 a 5, dá para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, se eles já tiverem idade suficiente. Pergunta, você gosta? Não gosta? Dá uma nota de 0 a 10. Né? E aí, os que tiverem 1, os que tiverem 0, esses são os primeiros que a gente tem que tirar da nossa vida. E os que tiverem 10, né, ou que tiverem maior nota possível, a gente precisa colocar mais dinheiro, né? E aí com isso, eu cliquei na tela aqui. Então a gente precisa colocar mais dinheiro nesses que são mais importantes para a gente, né? Então me diga se faz sentido. Eu passei aqui alguns exercícios e algumas coisas que vocês podem fazer, seja para organizar, para conseguir poupar mais dinheiro. E aí por onde começar? Tesouro Selic, se você não tem a sua reserva de emergência, começar a poupar na sua reserva de emergência. Olá, entrou uma pessoa agora, Guia Paula, eu estou falando sobre investindo no Tesouro Direto, a gente vai acabar daqui a pouco. O que eu queria falar para vocês, muito obrigado por participarem aqui dessa live, foi muito legal. Toda semana eu tenho trazido um episódio no meu podcast e também uma live aqui no Instagram, passando uma aula com alguns exemplos e dúvidas de clientes meus, de alunos meus, do meu curso também, e podendo trazer aqui de uma forma clara e poder ajudar vocês de uma maneira mais direta, né, que uma live pode proporcionar, tá? Então, eu vou ficar aqui mais ou menos mais uns 10 minutos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar aqui por mensagem, ou se vocês quiserem, podem me mandar aqui por mensagem, ou se vocês quiserem também, entrar lá no link da minha bio. Convido todos vocês a conhecerem meu podcast e a baixarem o desafio gratuito que eu deixei dessa semana, que é o desafio da poupança. Não é a poupança, produto poupança, mas é o poupar, né? O hábito de poupar. Como você cria esse hábito de poupar se você ainda não poupa?
E se você poupa, ouve o episódio dessa semana para você poder investir melhor e, claro, usar o casal, usar o marido, usar a esposa como uma forma de te motivar, de vocês se motivarem para um objetivo. Né? Por quê? Quando a gente está pensando em investimento, quando a gente está pensando em guardar dinheiro, a gente está pensando em duas coisas. Né? A gente está pensando no que a gente quer com aquele dinheiro, aonde que a gente quer chegar com aquele dinheiro e, claro, na rentabilidade real, que foi o que eu passei aqui nessa live. Tem uma pergunta da Gabi Nascimento que ela falou: eu preciso de um banco para investir no Tesouro Direto? Não, você precisa de uma corretora de valores, tá? Você não consegue investir no banco ou pelo banco num Tesouro Direto. Você precisa ter um banco para passar o seu dinheiro para a sua corretora de valores. Ela pode estar vinculada a um banco ou não. Todos os bancos grandes têm uma corretora, né, daquele banco. A maioria já não está cobrando taxa. Uma coisa importante que eu não falei existe uma taxa para você investir no Tesouro Direto. Mesmo assim, ele ainda vale mais do que a poupança, que é uma taxa de 0,25% ao ano. É muito pouco. E várias corretoras de valores, elas não cobram nenhuma taxa adicional. Se vocês entrarem no site tesourodireto.com.br ou se vocês entrarem no site finançaspara2.com/tesouro direto, vocês vão conseguir ver ali no site o ranking das maiores corretoras que tem um Tesouro Direto disponível. Da última vez que eu olhei, foi na semana passada, todas as 10 corretoras, sempre coloco os 10 maiores, todas as 10 corretoras que tem lá não cobram nenhuma taxa adicional além dessa taxa de 0,25% ao ano. Se você tem uma corretora que cobra essa taxa, o que eu sugiro você fazer? Entra lá em portabilidade de investimento e faz uma portabilidade para uma outra corretora. Se você tem uma corretora que não cobra taxa, então já fica muito mais fácil. Você só precisa passar o seu dinheiro da sua conta corrente do banco para essa conta da corretora, uma conta de investimentos, e lá você vai escolher qual que é o Tesouro Direto que você quer investir, seja o Tesouro Selic, Tesouro IPCA ou o Tesouro pré-fixado. E uma coisa muito legal que você pode fazer no Tesouro Direto, como eu falei, o nosso cérebro não está programado para a gente poupar dinheiro e para a gente guardar para o futuro. Também a nossa rotina não vai deixar a gente investir e a gente guardar dinheiro. Então o que eu sugiro que dá para fazer com o Tesouro Direto? Poupar automaticamente. Então, mais ou menos como deixar a conta da sua TV a cabo no débito automático, deixa a sua conta para o seu eu futuro, para sua viagem, para trocar o carro, para comprar uma casa, deixa ela também automática. Então, todo mês você consegue passar um dinheiro da sua conta para a sua conta na corretora e investir num Tesouro Direto, automaticamente, faça chuva, faça sol, seja as crianças estão chorando e eu esqueci de guardar dinheiro, vai ser feito. Estou viajando e não tenho acesso à internet, isso vai ser feito. Enfim, independente do tempo ou da circunstância, você vai poupar por mês. Então, deixa aqui alguma dúvida que vocês têm sobre Tesouro Direto, sobre investimentos, poupar dinheiro, né, e o hábito de poupar também. A gente tem mais 5 minutos, dá para responder mais uma ou duas perguntas e eu vou ficar aqui um pouco com vocês. Bom, muito obrigado e até a próxima semana que a gente vai falar sobre viagem. Então, na live da semana que vem, eu vou falar sobre 10 formas inusitadas de você poupar dinheiro para sua próxima viagem. Então, me siga aqui no Instagram, entra lá no link da minha bio e se cadastra para você ser avisado qual que vai ser o horário dessa live da semana que vem. Então, muito obrigado por hoje e até a próxima.